Senhor Deus, Pai de toda misericórdia e bondade, em nome de Jesus nos colocamos em Tua presença nesta hora, a fim de meditarmos, ó Deus, na Sagrada Escritura. Nós queremos, ó Deus, receber porção do Teu Espírito para o nosso entendimento, que essa palavra nos confronte em nossos comportamentos e que essa palavra, Senhor, também nos ajude a praticar aquilo que estamos entendendo, aquilo que o Senhor está nos mostrando através da Escritura. Meu Deus, nós te damos graça neste momento por essa oportunidade de poder, reunidos em família, meditar no Santo Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Sentem-se, por favor. Meus amados, a Bíblia Sagrada, ela está composta de tudo o que precisamos saber da revelação plena de Deus aos homens, sobre tudo, sobre a criação, sobre o seu Cristo, consequentemente sobre a salvação e sobre a vida eterna. Absolutamente tudo o que o homem precisa saber para deixar a vida de pecado, para andar nos caminhos do Senhor e para estar com Ele eternamente, está revelado na Escritura. O Senhor, Ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele não se esqueceu de absolutamente nada. Tudo o que está aqui é para nossa instrução, ensinamento, a fim de podermos andar na presença do Senhor até chegar à estatura do varão perfeito. Não é à toa que os reformadores, eles tinham um pensamento seleto, santo, sobre a Escritura, como por exemplo Lutero. Ele, em um dos seus textos, ele diz: eu fiz um pacto com o Senhor, que Ele não me envie anjos, que Ele não me dê sonhos, que Ele não me mostre visões. A palavra do Senhor é suficiente para que eu entenda Deus, para que eu sirva, para que eu ande na sua presença. Bem, mas nós encontramos aqui Jesus Cristo saindo de uma situação e prestes a entrar em outra. Jesus está aqui como que encerrando uma temporada de muitos eventos, ensinamentos, milagres, e Ele passará agora a anunciar o que está por vir no sentido da sua crucificação, da sua morte, e com intenção de um resumo do entendimento das pessoas sobre os seus feitos, a fim de continuar ensinando sobre o que vem a seguir. Ele se reúne com seus discípulos e ele faz uma pergunta: olha, eu quero saber o que vocês escutaram no meio das multidões. O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem elas dizem que eu sou? Os discípulos de pronto dizem: olha, eles acham que tu és João Batista, Elias encarnado, ou um dos profetas antigos que está aqui agora a fazer esses milagres, a dar esses ensinamentos. Essa resposta não satisfez a Jesus. Mas e vocês? Vocês que têm andado comigo, os meus discípulos, aqueles que estão bem perto. Tudo bem que em meio a um milagre e outro, a multiplicação de pães e saciar de fome, e curas e milagres e sinais, talvez essas multidões não pararam para ter atenção, para entender. Mas e vocês que andam comigo, que comem comigo, que dormem comigo, que estão aqui reunidos a todo momento comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Houve um certo silêncio da parte de 11. Mas Pedro, o apóstolo, ele se manifesta e diz: tu é o Messias, tu é o Cristo, tu é aquele que havia de vir, o Filho de Deus.
és o Messias. Quando veio essa resposta, aí a coisa começou a mudar de figura. E Jesus fala claramente, diz, olha, é impossível que o homem natural entenda essas coisas. É impossível que alguém, por sua simples percepção de inteligência, chegue a essa revelação. Só pode entender isso a quem o Espírito de Deus revelar. Só aquele que o Espírito de Deus revelar pode fazer essa confissão. Bem-aventurado és tu, homem, filho de homem. Bem-aventurado és tu, porque não foi homem algum que te revelou isso, mas o próprio Espírito de Deus. Agora Jesus já pode anunciar o que está por vir. Face a esse relatório dado, face a esse entendimento, ou pelo menos no meio, na vida de um do seu grupo, ele pode contar o que vem a seguir e continuar a sua trajetória. Mas essa pergunta, que sentido isso tem com as nossas vidas? O que eu preciso responder? Será que essa indagação tem vindo aos meus ouvidos? Eu preciso olhar para as Escrituras e eu preciso ver esse homem Jesus, esse Deus Jesus, fazendo uma série de coisas, sinais, milagres, curas. Quem sabe eu, em particular, tenha experimentado em algum momento coisas desse gênero e desse tipo na minha vida. No decorrer de toda a minha existência, eu posso olhar e ver a mão de Jesus Cristo operando em N situações. Mas até que ponto eu entendo isso? Bem, as pessoas lá fora, elas não compreendem isso. E esse homem Jesus? Bem, foi um revolucionário. O cara veio, protestou contra o sistema religioso e político de sua época e foi morto. Lá fora, quem é Jesus? Foi um camarada aí que, pelo um feito extraordinário, uma injustiça que sofreu, veio a se tornar um marco na história. Quem é esse Jesus? Bom, esse é um personagem criado aí por um grupo de fanáticos que tem que se escorar nisso como muleta, porque são fracos. Bem, as pessoas lá fora, elas não sabem quem é Jesus. Quando muitos vão chegar e dizer, foi um profeta, foi um líder religioso. Bom, e não há nada de extraordinário e assustador nisso. O mundo não conhece Jesus Cristo. Mas agora, venhamos para um ambiente mais restrito, para um grupo mais restrito, para aqueles que estão na igreja, que nós estamos inseridos no meio desse grupo. Quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Bem, Jesus é aquele cara que é gente boa nos 100%, que compreende todo mundo, que está tudo bem, e ele abençoa daqui, e abençoa dali, e não sei o que, e está aí presente, fazendo-nos sentir coisas boas. Alguém pode me responder isso no meio da igreja? Mas quem é Jesus para vocês? Quem vocês estão dizendo que é Jesus? Quem nós estamos dizendo que é Jesus? Talvez como a heroína e ídolo de muitos tem dito há anos e cantado, Jesus é o cara lá de cima, aquele que olha por todos, aquele que abençoa aos que merecem. Quem é Jesus? Nesse cenário mais restrito, no meio desse grupo mais seleto, quem é Jesus? Bem, é alguém que está pronto a receber uma proposta, aquele que está pronto em fazer uma negociação. Como é isso?
Bom, se eu der 7 passos nessa direção, a saúde vai se alojar permanentemente na minha vida e dentro da minha casa, e eu não terei mais problema com doenças. Quem é Jesus? Bom, é aquele que tem nas suas mãos o poder, e Ele é dono de toda a terra. Ele é o dono do ouro e da prata. E se eu entregar o meu dízimo fielmente, se eu der ofertas e fizer votos, a prosperidade financeira acampará definitivamente na minha casa, na minha empresa, na minha vida financeira. E eu só prosperarei, prosperarei, prosperarei. Quem é Jesus para você que está na igreja? Continuamos a perguntar. Bom, é um cara muito emotivo, sabe? Ele gosta de lágrimas, ele gosta de ser bajulado, ele gosta que provoquemos as emoções no coração dele. Então, é aquele que, se eu chamar de paizinho e chorar e fazer uma lamúria e mudar a minha voz e transformar como de uma criança, eu toco o coração dele e toda a minha vida é transformada. Quem é Jesus para você? É aquele cara que, ao contrário dos puxadores de samba do carnaval que está para iniciar, ele é aquele que toca o meu coração e me traz alegria, euforia, êxtase no culto, de tal maneira que eu saio daqui alegre e contente e tudo bem. Quem é esse Jesus? Há um silêncio e alguém diz, não, eu não vou te saber responder isso. Isso é estranho aos nossos ouvidos. Esse discurso sobre Jesus, já escutamos isso alguma vez? Eu não sei vocês, mas eu não consigo mais escutar programas de rádio e assistir programas de televisão. Não programas cristãos evangélicos. Porque eu estou vendo um Jesus gênio da lâmpada, um Jesus emo, um Jesus metaleiro, um Jesus exorcista, curandeiro. Nós estamos aqui para negar o poder de Deus, e Ele faz milagres, e Ele faz muitas operações e sinais e prodígios, e Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, de tal maneira que Ele nos coloca assentado nas regiões celestiais. É essa a posição da igreja. Mas como é que é isso? É me fazendo cabeça? Jesus é um Deus caprichoso que está aqui para incentivar mais ainda a minha ganância, a minha cobiça, a minha mesquinhez, o meu egoísmo, a minha mediocridade pecaminosa. Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta Jesus. Quem é esse Jesus? É aquele que eu devo me esconder quando eu pecar, para que Ele não me mate. É aquele que olha para mim quando eu peco e diz, não, está tudo bem, eu te entendo, você é um cara fraco, fui eu mesmo que disse que a carne é fraca. Eu preciso saber imediatamente quem é esse Jesus. Agora, o especial disso tudo é que nós temos a Sagrada Escritura, a revelação máxima de Deus aos homens, que independente de Ele curar, de Ele exorcizar, de Ele fazer sinais, de Ele dar prosperidade, de Ele dar o sustento, independente de qualquer um desses sinais que se possa palpar, pegar, amaciar, sentir o gosto e o cheiro, independente de eu sentir emoção no culto para sair daqui chorando ou pulando e sorrindo com os dentes para fora de tanta alegria, Ele está revelado. Conversava com alguém um tempo, e essa pessoa experimentando um grande sinal de transformação na sua vida, porque ela conheceu o Cristo da Escritura, o Messias, o Salvador da Escritura. E adivinha só, ela começou a olhar para o coração e ver
a pessoa pecadora, desleal, infiel, soberba que ela era. Porque é isso que acontece na contemplação. É isso que acontece na revelação do Senhor Jesus à sua igreja. Não confundimos ele com um personagem importante apenas. Ele chega e se revela. E quando contemplamos a sua santidade, temos o entendimento da reverência que devemos ter. Temos o entendimento da fidelidade que devemos lhe devotar. Temos o entendimento da adoração que lhe deve ser tributada. E quando olhamos essa santidade, essa magnitude, essa majestade, essa soberania toda, imediatamente o nosso olhar vira para nós mesmos. E aí adivinha só, o que nós contemplamos? Alguém em busca de um guru, de um curandeiro, de um feiticeiro, de um Deus que barganha, que negocia, que dá inconsequentemente o que eu peço, porque está aqui para atender os meus caprichos na hora que eu quero. Nós vemos esse coração egoísta e começamos a contemplar os nossos pecados. Quando contemplamos os nossos pecados, só nos resta uma postura diante desse Cristo, desse Jesus Salvador. Lembram-se de Isaías, na contemplação, o que acontece com ele? Eu sou um pecador digno de morte. É isso que eu mereço, a morte, por causa dos meus pecados. E mais do que isso, a condenação eterna. É isso que eu descubro na contemplação. Eu vejo a minha necessidade de um Salvador. Eu vejo a minha incapacidade diante de Deus, a minha infidelidade a Deus. E eu vejo a minha necessidade de um Salvador. Acontece uma conversão. E aí o que ocorre? A minha confissão. Sabe, mas quando eu confesso isso, não dá mais para eu enganar. Não dá mais para eu olhar para o céu e dizer, olha, Jesus está em paz comigo, eu e ele, estamos assim, sabe por quê? Porque outro dia eu andava de bicicleta e agora eu tenho um carro zero. Sabe? Não, está tudo bem na minha vida, porque a presença de Deus é comigo. Eu ia gastar uma fortuna com medicamentos e com consultas e exames, mas Deus colocou a sua mão e me curou. E se ele me curou é porque, está tudo jóia entre mim e ele. Não, essas hipocrisias, essas bobagens, essas mentiras que os nossos corações criam, eles caem tudo por terra. E agora nós vamos ter que lidar com Deus na sua santidade, que já o contemplamos, e com a nossa mediocridade pecaminosa que temos. E aí, acabou a nossa paz. Acabou. Não dá mais para viver um relacionamento íntimo com o pecado e um relacionamento íntimo com o Cristo, com Deus. Não dá mais. Eu não estarei mais em paz, me deitando e acordando com o pecado em prática continuada, sem nenhuma atitude de arrependimento. E aí essa pessoa chega agora e diz, olha, antes eu chegava na igreja e eu sentia a presença de Deus, e eu chorava, e eu recebia de Deus, e eu me emocionava, e eu ia me embora. Hoje eu não consigo mais sentir a presença de Deus desse jeito. Eu não consigo sentir mais o que eu sentia antes. E eu fiquei escutando o discurso. E no final do discurso essa pessoa olha e diz assim, é porque aquilo tudo era pecaminoso. Eu ia à igreja e amortecia os meus impulsos pecaminosos e sentimentos pecaminosos com um momento de emoção pelo toque do culto, dos cânticos e das ministrações. E eu disse, se tu nunca experimentou Deus presente na tua vida, tu estás experimentando agora, nessa contemplação e nessa visão do que você é de fato e da tua necessidade de um Salvador. Aí sim a paz se estabelece.
mesmo em meio a esse confronto do coração, mesmo em meio a esse confronto de vida, porque eu pude entender quem é Jesus. Eu tive a revelação de quem é Jesus. O Pedro, ele confessa isso. Ele diz: tu é o Messias, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa confissão nós devemos entender uma coisa. Quando confessamos a Jesus, não significa que não sentiremos mais nunca tristeza. Não significa que não teremos uma batalha ferrenha no nosso interior todos os dias contra o nosso próprio coração e a sua inclinação e impulso pecaminoso. Não significa que não teremos que enfrentar crises existenciais, emocionais, como eles chamam. Não significa que não teremos infortúnios na nossa vida financeira, como eles chamam. Não significa que não passaremos dificuldades, que não seremos mais afrontados. Significa uma coisa: agora eu tenho um Salvador que entrou no meu coração e me libertou do domínio do pecado. Agora eu tenho um Salvador que me ajuda todos os dias a brigar contra esse pecado e não permitir que ele me algeme e me encadeie outra vez. Agora significa que todo o escrito de dívida que eu tinha nas anotações de Deus, dívidas essa que era contra mim, foi quitada. Eu não devo mais a Deus. Jesus já pagou esse preço, porque Ele é o Salvador da minha vida. E não me importa o que eu tenho no bolso, não importa o que está atingindo a minha carne, não importa o que estão dizendo a meu respeito e por que estão me afrontando, e não importa a crise que eu preciso enfrentar na vida, eu sei de uma coisa: eu tenho um Salvador. É isso que Jesus é, o Salvador, aquele que veio nos libertar dos nossos pecados. E vamos evitar os extremos. Não significa que eu tenho que viver uma vida debaixo de açoite incessante e que eu não possa desfrutar de nada nessa vida. Não significa que seja pecado, de repente, ter um emprego melhor, ou ocupar alguma posição de destaque na sociedade, ou de repente até receber algum tipo de milagre, de cura, de seja lá o que for, da parte de Deus. Vamos evitar os extremos. Não somos pregadores do sofrimento em nome da redenção. Somos pregadores do Cristo que sofreu para nos redimir. E essas coisas só vão se tornar pecaminosas quando administramos isso fora da vontade e da glória de Deus. É por isso que nós enfatizamos tanto e brigamos tanto com esse Cristo falso que foi criado nas igrejas. Bom, se não sabemos confessar que Ele é esse Messias, é esse Salvador, é esse Cristo, que é o que está profetizado no Antigo Testamento e que se confirmou, se concretizou todas essas profecias na sua crucificação, na sua morte vicária. Se não sabemos, se não confessamos isso ainda, pelo menos fiquemos em silêncio como os 11, esperando que alguém responda isso. Mas nós vamos sair por aí propagando uma mentira sobre Cristo. Eu ensinava a alguém sobre a questão de um segmento evangélico que eu não considero como um segmento cristão. E a indagação foi: é porque ele rouba o dinheiro da oferta? Bom, sinceramente eu não sei se ele rouba o dinheiro da oferta. Muitos acusam e dizem que sim. Mas esse não é o problema dele, ou meu com ele. Ou por que eu digo isso dele? O problema é que quando ele assume o púlpito de sua igreja, o Cristo que ele prega não é o da Escritura. Não é o da Escritura. Não é o Jesus homem, o Jesus Deus.
Não é aquele que morreu pelos meus pecados e por causa dos meus pecados. Não é aquele que morreu para me salvar. É por isso que eu digo que esse segmento não é cristão. E que esse personagem não é de fato um ministro do Evangelho. Não é porque pede muita oferta ou porque gasta essa oferta consigo mesmo. É porque o Cristo que ele prega não é o da Escritura. Quem vocês aí dizem que é o Jesus? Ah, é aquele que morreu para me dar a prosperidade, o carro do ano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, me fazer de cabeça e não de cauda, e eu piso em vez de ser pisado, e essa coisa toda. Esse não é o Jesus que conhecemos da Escritura. Bem, agora ele começa a mostrar, depois da confissão, diz, olha, vocês entenderam, mas calem a boca. Naquele momento era para calar. Naquele momento. Mas eu vou dizer alguma coisa para vocês. Eu estou indo agora para Jerusalém e lá eles vão me prender, os pecadores vão me dominar e eles vão escarnecer de mim, eles vão me pregar numa cruz. Bom, tem que ser louco para crer num homem desse. Bom, eu estou confessando toda a minha esperança em você, acreditando muito em você, e o que você tem para mim agora é dizer que eu vou morrer, que vai morrer, que os pecadores vão colocar a mão em você e acabar contigo. Só entendendo o que a Escritura diz, só entendendo a revelação que o Espírito Santo dá sobre esse Jesus, mediante a Escritura, é que nós vamos entender tudo isso. Esse mesmo Jesus disse, olha, vocês querem ser de fato grandes? Vocês querem ser de fato cabeças? Vocês querem realmente estar assentados nas regiões celestiais? Então sejam muito pequenos. Sejam dependentes. Não sejam autônomos. Não sejam autossuficientes. Sejam pequenos. Não queiram que as pessoas sirvam a vocês a fim de que o bem-estar de vocês esteja acima de qualquer coisa. Se tornem servos. Sejam os que servem. E eu digo mais a vocês, dizia Jesus no seu discurso, não especificamente aonde lemos. Eu, que sou o Filho de Deus, vão fazer tudo isso comigo. Imagine vocês que são os meus servos. Mas estamos construindo um Cristo que não deve permitir sequer que eu more de aluguel. Um Cristo que não deve permitir que ninguém em momento algum me afronte na vida. Um Cristo que não deve permitir que sequer eu passe por uma enfermidade, talvez uma gripe. Não aceito. Estamos construindo um Cristo que está aqui pura e simplesmente para satisfazer os desejos pecaminosos dos nossos corações. E citamos essa Escritura, Salmo 37, agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Medite comigo por alguns segundos e olhe para o desejo do teu coração nesse momento e veja se Deus é doido de satisfazer esses desejos. E aí uma cidadã dessa mesma denominação que eu publicamente digo não é cristã e não são ministros do Evangelho, diz assim, olha, não abra mão dos seus sonhos. Os sonhos de Deus ninguém pode impedir. E lhes digo mais, se vocês estão com esse sonho, e têm tido esse sonho, e têm sonhado esse sonho, é porque o próprio Deus tem colocado no coração de vocês. Então não desista desses sonhos jamais, porque os teus sonhos são os sonhos de Deus. Agora, a minha crise enquanto pastor, escutando uma coisa dessa, é porque a gente lida com pessoas na igreja e com pecadores, e não são poucas as confissões que chegam até a nós, como por exemplo, eu não paro de sonhar com a esposa do irmão fulano de tal.
que nós estamos confessando. Eu não paro de sonhar com o palácio que aquele cara mora. Eu não suporto ver ele dirigir o seu carrão importado. Eu vivo sonhando com isso. Eu quero essa postura. Uma vez eu cheguei para um jovem e disse: e aí, me fale desses sonhos. Ele disse: olha, a final do jogo do São Paulo contra não sei quem falou muito ao meu coração e eu já sei o que eu quero da vida. Depois não. Ele disse: toda a torcida do São Paulo gritava: Luiz Fabiano. Eu quero que a torcida de um grande time de futebol grite também o meu nome numa final de campeonato. Esse é o teu sonho, esse é o meu sonho. Esses sonhos são sonhos de Deus. É esse o Cristo que nós estamos concebendo. É esse o Cristo que a Escritura está falando. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta Jesus. Tu és o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse o meu Cristo? É esse o Jesus da minha fé? Então eu entendi a revelação de Deus. Então o Espírito Santo já trouxe essa revelação ao meu coração. E eu posso dormir em paz, tendo ou não tendo, com saúde ou com doença, com ou sem problema, com suficiência ou faltando, numa posição elevada ou numa posição de anônimo. Esse homem, Jesus, ele veio e morreu pelos meus pecados. Esse é o meu Cristo. Esse é o Messias que a Escritura promete em todo o Antigo Testamento e confirma no Novo, nos Evangelhos. Esse é o Jesus que faz com que eu vá à igreja. Porque eu tenho que dizer a ele, junto com os meus irmãos, ao menos uma vez por semana, o quanto eu entendo a sua soberania, a sua glória, a sua majestade, a sua magnitude. Eu preciso adorá-lo pelo que ele é. Eu preciso mostrar a ele a gratidão que eu tenho, porque eu estava perdido sem entendimento. Mas ele me revelou isso e me libertou e me salvou dos meus pecados. E eu não quero saber se alguém vai me impor as mãos e a minha sorte vai mudar de tal maneira que eu andarei de carrão zero, que eu terei saúde, que o meu problema financeiro vai ser resolvido e que todos os meus inimigos serão mortos misteriosamente para que ninguém mais me afronte nessa terra. Não importa se eu vou entrar e sair a pé, se eu vou continuar sofrendo problemas de enfermidade, não importa se vão me humilhar, eu tenho que adorá-lo. E não importa se eu não sentir nenhuma emoção me arrepiando e me fazendo chorar. Eu chego, o adoro. Eu chego, o adoro. O culto não é por causa de mim, é por causa dele. O culto não é feito para mim. Então eu não tenho que gostar da cara de quem fala, ou do toque de quem canta, ou toca. Não, eu tenho que chegar e adorar a Deus na beleza da sua santidade. E eu posso entrar até triste e sair triste. Mas eu tenho que entrar para adorar a Deus, como é do nosso slogan, e sair para amar o próximo. E é isso. Quem vocês dizem que eu sou? Durma com isso, se puder. Se não, confesse isso. Quem é o Jesus de fato? Brigue com isso. Tem um rapaz muito especial lá em Goiânia que tem nos acompanhado e nos dado uma séria assistência como irmão. E ele faz essas afirmações da Escritura. E ele dá 2 passos, aí ele volta e olha para a gente e diz: não gostou não? Vai brigar com a Bíblia. Está escrito lá, só estou repetindo. O problema é a Bíblia? Vai brigar com Deus, que foi ele que escreveu. Durma com isso. Com essa pergunta. E vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Responda para Deus e responda para você mesmo. De cabeça curvada, façamos uma oração.
Senhor meu Deus, acabamos de falar palavras baseadas na Tua Escritura e rogamos que o Teu Espírito nos ajude a colocar em prática aquilo que meditamos, aquilo que refletimos, porque essa revelação já foi nos dada na suficiência da Escritura. Sabe, Deus, eu não preciso ver no céu, nas nuvens, nenhuma inscrição dizendo eu sou Jesus, porque isso já está na Escritura. Eu sou o Salvador, eu sou Deus encarnado, crucificado, morto, mas ressuscitado e assentado num trono de majestade. Sabe, Senhor, eu não preciso sonhar com as coisas que estão por vir, a fim de, como um vidente especial, saber tudo por antecipação, porque a Tua Escritura está falando sobre criação e consumação. Sabe, Senhor, eu não preciso que o Senhor me prove absolutamente nada. O Senhor já me deu a fé para entender que o Senhor é o Salvador da minha vida. Então ajuda-me a praticar isso, sendo grato a Ti, mesmo em meio à luta, à dificuldade, tendo a grata certeza de que as coisas andarão e darão certo, não o meu certo, mas o certo do Senhor, aquilo que o Senhor tem programado, projetado para as nossas vidas, para a minha vida. Sabe, Deus, me ajuda a não ficar perguntando o que eu farei, ou como havei de andar, de vestir, de morar e de comer. Ajuda simplesmente a praticar a Escritura, sabendo que o Senhor é Deus, que tem esse compromisso com a minha vida, com a vida dos Teus eleitos, com a vida da Tua igreja. Deus, ajuda-nos a praticar a revelação que temos tido por Tua palavra, pelo que o Senhor é. Nós te pedimos para a Tua própria glória, no nome de Jesus e na unidade do Espírito Santo. Amém.